Vamos lá. Vamos ver agora calorimetria. Basicamente relacionada a calorias, tá? Mas vamos ver o que é. Bom, nós já vimos aí a aula passada, na segunda-feira, nós estudamos a expansão térmica, né? Os tipos de expansão térmica, o conceito e como funciona, né? Vocês lembram lá? E quando aquecia, por exemplo, uma barra de ferro, no caso a linha do trem, a linha férrea, né? Aumenta seu comprimento. Se você aquece uma placa, ela aumenta a sua área. Se você aquece um cubo, ela aumenta o seu volume. Isso do sólido. E a água é sempre o volume, né? Quando aquece no caso o líquido, né? O líquido ele aumenta o seu volume, não só a água, tá? Qualquer líquido. Bom, agora nós vamos iniciar os estudos sobre calorimetria, que seria o calor sensível, calor latente e caloria. Vamos ver esses três calor aí, certo? Então vamos lá. Corpos com temperaturas diferentes, eles trocam calor até atingir o equilíbrio térmico. O que é isso? Vamos usar esse exemplo aqui. Você tem um líquido, digamos um suco comum, na temperatura ambiente, não está gelado, porém você coloca gelo nele. O líquido, o suco, é um corpo, tá? Estamos falando aqui de corpos diferentes, né? E o gelo é outro corpo. O gelo está na temperatura fria, né? Então, a temperatura baixa, enquanto o suco está na temperatura ambiente. Essa parte aqui que fala que eles trocam calor até atingir o equilíbrio térmico é o gelo. Basicamente é isso que acontece. Tá? O gelo ele vai trocar de calor com o suco, ou seja, ele vai perder, vai ganhar calor, né? Vai aquecer mais, enquanto que o suco vai esfriar mais. Vai estar havendo trocas ali. Já que o gelo está mais frio, ele vai ficar mais quente, e o suco está mais quente, vai ficar mais frio. Vai acontecendo essa troca até os dois terem a mesma temperatura, tá? Nesse caso, o gelo vai se derretendo, né? Vamos ver um exemplo melhor aqui. Mais na frente nós vamos ver um exemplo melhor. Mas só para vocês entenderem, tá? Calorimetria. Bom, como a gente viu já na aula passada, o calor está relacionado com a energia transferida de um corpo para o outro. Igual nós falamos, quando um corpo ele recebe energia, no caso energia calor, né? Ele aquece e começa a dilatar, foi o que nós vimos na aula passada. Então, quando há aí uma diferença de temperatura entre esses corpos, isso acontece, essa troca, essa transferência de calor. Essa transferência, ela ocorre até que os dois corpos, ou mais corpos, né, pode até ser mais, eles venham a ter a mesma temperatura. Isto é, alcance o equilíbrio térmico. Então, sempre que eu falar equilíbrio térmico, eu vou estar me referindo a todos os corpos relacionados têm a mesma temperatura. Tá? Se for dois corpos, oi? Tem alguma página do livro que tem sobre esse calorimetria? Calorimetria provavelmente tem. Só que eu não Qual estou página? com o livro aqui. Não estou com o livro no momento, mas tem lá. Deixa eu ver se fala aqui no início, tá? Fala. Página 49, página 52. Da 49 até 52. Do capítulo 6. Pronto. Sempre que eu falar equilíbrio térmico, eu vou estar me referindo a todos os corpos a qual estou me referindo têm a mesma temperatura, eles estão em equilíbrio térmico. Ou seja, se um tem 35 graus, o outro também tem 35 graus, certo? Assim, a calorimetria é uma área da ciência que estuda a troca de calor entre corpos e os efeitos que isso acontece, que isso causa, né? Aí vamos ao exemplo aqui, ó. Certo? Vamos pegar esse exemplo aqui. Como eu estou falando de calorimetria, a transferência é sempre de calor, tá? Já vou dar um exemplo mais
mais científico disso aí. Ó, imagine que tem essa esfera A, tá? Esfera A com a temperatura A. E a esfera B com a temperatura B. Nós temos que a esfera A, a temperatura da esfera A, ela é maior que a temperatura da esfera B. Ou seja, um está quente e o outro está frio. Ou um está quente e o outro está gelado. Tá? Vamos imaginar assim. Se a temperatura desse é maior que a desse, quer dizer que esse está quente, está mais quente que esse. Certo? Imagine que eles estão distantes um do outro, porém vão se aproximando. Nesse caso aqui, eles já estão próximos um do outro. O que acontece? O calor, aqui, a transferência de calor. Já que é calorimetria, é transferência de calor. O corpo que tem mais calor, que está com a temperatura maior, ele vai ceder calor para o que está com a temperatura menor, até que aconteça o equilíbrio térmico. Ou seja, já que esse vai perdendo calor e esse vai ganhando, até os dois chegarem à mesma temperatura, tá? Não é que esse não é só que esse vai ganhando, tá? Ao ponto que esse ganha, esse aqui perde, tá? Ele não vai manter a temperatura que ele está. Digamos assim, se esse aqui tem 40 graus Celsius, está a temperatura de 40 graus Celsius, e esse aqui está a temperatura de 30 graus Celsius, ó, esse aqui vai cedendo, vamos aqui cede 1 grau, ele ficou com 39, com 39, esse com 31, certo? Aí cedeu mais perdeu mais a 38, 32. Cedeu outro, ficou com 37, 33. Cedeu outro, ficou com 36, 34. Quando ele cede mais 35 e 35. Ou seja, de 40 ele perdeu 5, ficou com 35. Esse aqui de 30 ganhou 5, ficou também com 35. Então o equilíbrio térmico não é se esse tem 40 e esse 30. Daí você tirar 10 daqui e colocar lá. Se você fizer isso, esse aqui vai ter 40 e esse vai ter 30. Não pode. Você tira só uma parte até atingir o equilíbrio. Nesse caso é 5. Certo? E é o que acontece aqui, ó. Houve a transferência de calor do A para o B. E aí, tanto A quanto B ficaram com a mesma temperatura aqui, ó. Temperatura de A igual à temperatura de B. Equilíbrio térmico. Entendeu esse processo, como acontece? Bom, se ninguém questionou é porque entendeu. Vamos lá. Ainda falando sobre calorimetria. O calor ele pode ser simbolizado pela letra Q maiúsculo, tá? Então, sempre dizer o calor, isso é calor, tá? Não é temperatura. Temperatura é T, o calor é Q. Nós temos aí que o sistema internacional de medida dele é o Joule. Esse J aqui, ó, sempre que eu tiver J, estou falando de Joule, certo? Além da unidade Joule, que se refere à energia também, tá? Não é só a unidade, essa unidade internacional Joule, a gente vê também quando estamos falando de energia. No caso, quando estamos falando de calor e quando estamos falando de energia, nós utilizamos o Joule, tá? O calor, ele pode ser pode ser medido aí em calorimetria, que é o Cal, tá? Esse Cal aqui. Vejam, Cal. Então, ele pode ser em Cal ou pode ser em Joule, certo? Quando eu falo de Joule, eu estou falando de energia, digamos assim, de calor, tá? Energia de calor, digamos assim. Energia térmica, né? Mas também é bem comum ser visto como calorimetria, que é só o Cal. Então, temos a relação de que 1 Cal é igual a 4,18 Joule, certo? Guarde isso aí. 1 Cal é 4,18 Joule. Por que eu digo para guardar isso aí? Porque você pode encontrar em
em algum livro, alguma coisa que você está lendo, ou até mesmo em questões, que lá está em Joule, todas as informações, não, perdão, pode estar também, né? Mas todas as informações da questão tá em Cal, tá aqui tudo em Cal, e as alternativas estão todas em Joule. Então você vai ter que fazer uma conversão aqui, né? Sabendo que 1 Cal é igual a 4,18 Joule. Que aí vai ser regra de 3 simples. Bom, a seguir estudaremos o calor em suas respectivas classificações, que foi aquelas já faladas do início lá. O calor, ele pode ser sensível, um calor sensível, pode ser um calor latente e pode ser caloria alimentar, que a caloria alimentar é sempre em cal, tá? Em calorimetria. Se você pegar alguns objetos, alguns salgadinhos, geralmente comidas de mercados assim que são industrializadas, né? A margarina, a própria margarina tem também, o óleo, esses biscoitos recheados, acho que os outros também tem. Você olhar lá na embalagem deles, vai ter informações nutricionais e tem lá cal, que é a caloria. Tá aí tem dizendo quanto dessa caloria. Lembre-se de que a temperatura e o calor não são sinônimos. Como eu falei, temperatura é uma coisa, calor é outra. A temperatura está relacionada ao grau de agitação das partículas. Tá? Então, quanto maior a temperatura, maior será o grau de agitação das partículas. Isso é temperatura. Calor está se referindo à transferência de energia entre corpos de diferentes temperaturas. Certo? Então, temperatura. Estou falando da agitação das partículas, enquanto que calor estou falando da transferência de energia térmica. Ok? Dá para entender, né? Um exemplo aqui, ó. Nós vimos essa partícula, esse objeto tem uma temperatura e esse tem outra temperatura. Ele não transfere temperatura de um para o outro, ele transfere o calor, energia térmica, é o que ele está transferindo, certo? É o que diz aqui, ó, energia térmica. Acho que deu para entender, né? Se não entendeu, fala aí, não espero terminar não. Bom, calorimetria. Vamos ver o calor sensível. O calor sensível é quando o calor ele é fornecido ou é perdido por um corpo. Ocorre uma variação de temperatura nesse corpo, certo? Está para imaginar já só pela imagem, né? Essa variação ela é chamada calor sensível e depende de 3 fatores. Quais são esses 3 fatores? A quantidade de calor sensível recebido ou cedido, chamamos de Q, que é o calor, né? O calor é Q. A massa do meu corpo, no caso do objeto que eu estou me referindo, e também o calor específico, esse calor específico chamamos de C, tá? Com o meu corpo, uma propriedade térmica dos materiais. Ou seja, cada material ele tem um calor específico. Se você pegar um vidro, ele tem um calor diferente do alumínio, que é diferente do papel, tá? Só para você ter uma ideia aí do que eu estou falando. Então veja aqui nessa imagem. As cores da imagem representam a temperatura dos corpos. O calor fornecido pelo Sol aumenta a temperatura dos veículos. Ó, esse veículo aqui ele está exposto ao Sol, tá? A parte mais quente, essa parte de cima, pela aqui, um dos fatores é que recebe mais luz solar, que é a parte de baixo, obviamente, já que a parte de baixo está sombreada, né? E o material também. O material aqui de cima é um metal, enquanto que aqui nós temos rodas e plásticos, que rodas são de borrachas e plásticos. Então são alguns dos fatores. E o meio aqui está amarelo, está um pouco mais frio que a parte de cima e mais quente que a parte de baixo, porque ainda recebe uma incidência solar.
não muita, não tanta quanto em cima, mas também é mais que a parte de baixo recebe. Então, a quantidade de calor recebida aqui é o que vai determinar aí é o calor sensível, tá? Essa parte de cima recebe mais calor que a parte do meio, que recebe mais calor que a parte de baixo. Então, isso aqui estamos falando da quantidade de calor recebida, né? E a massa do corpo também vai interferir nisso aí. E o calor específico de cada material aqui, a borracha, o vidro, o metal, cada um tem o seu calor, certo? Vamos lá. Calorimetria, calor latente. O que é o calor latente? Está relacionado aí com a quantidade de calor recebido ou cedido por um corpo para ele mudar de fase, tá? É quando um corpo ele recebe ou quando ele cede calor para que ele mude de fase. Isto é, ele vai alterar o seu estado físico da matéria, de sólido, líquido e gasoso. Esses são os três estados físicos da matéria: sólido, líquido, gasoso. A única substância que passa por esses três estados é a água. A água ela pode ser sólida, que chamamos de gelo, pode ser líquida, que é a que nós bebemos, e pode ser gasoso, que é quando ela evapora. Um exemplo, pegue cubos de gelo, vários cubos de gelo, põe em uma panela e leva ao fogo. Esse gelo está no estado sólido, ele vai derreter, vai entrar no estado líquido, vai continuar aquecendo. Quando ele chegar a 100 graus Celsius, começa a ferver e toda essa água que era gelo virou líquido, começa a evaporar, se tornando estado gasoso. Se você deixar lá no fogo, toda ela vai sumir, tá? Toda essa água vai evaporar, a panela vai ficar vazia, totalmente vazia, certo? Então, a água ela passa pelos três estados da matéria. Então, conforme ela vai recebendo, usando esse mesmo exemplo que eu disse, botar o gelo lá na panela, conforme ela vai recebendo aí calor, porque calor recebido, ela vai mudando de fase, tá? Ela muda de fase conforme ela recebe, ou em outros casos, cede calor, tá? Nesse caso ela está recebendo, está aquecendo, está recebendo calor, aí ela vai recebendo do gelo, muda de fase para o líquido, do sólido para o líquido, e depois continua recebendo, muda do líquido para o gasoso. Acho que com esse exemplo aí ficou bem claro, deu para entender, né? Então, a quantidade de calor para haver uma mudança física depende da massa e do calor latente de mudança de estado físico. Qual é esse calor latente da mudança de estado físico? O gelo, se você colocar um gelo, ele está a temperatura abaixo de zero. Coloca no fogo. Quando ele atingir 0 grau, ele derrete e se torna água líquida, né? Se torna fica no seu estado líquido. Quando chegar a 100 graus Celsius, ele começa a evaporar e começa a sair do estado líquido para o gasoso. Então, esse calor latente de mudança de estado físico, basicamente são esses pontos. Do 0 grau, no caso, estou falando da água, tá? Na água, do 0 grau, que sai do sólido para o líquido, e do 100 graus, que sai do líquido para o gasoso. Outras substâncias, para que haja essa mudança, as temperaturas são diferentes. E aqui traz o exemplo que eu acabei de falar. Bom, o calor latente é uma propriedade térmica associada a cada material em específico, tá? Cada material em específico, e a mudança de estado. Assim, cada corpo e objeto, e conforme sua composição, tem um calor latente em específico. Que eu falei, a água, o calor latente é isso que eu falei, 0 graus e 100 graus. Tá? Outros objetos têm seu calor latente diferente, certo? Ok? Então, o exemplo que eu falei aqui, ó, do sólido, então, gelo, né? Ele vai derreter e vai ficar no estado líquido. Chamamos esse processo de fusão, tá? Do sólido para o líquido, chamamos de fusão. Do líquido, ele pode ir para o gasoso, que é a vaporização. Alguns, tá? Se for, por exemplo, o gelo seco, é uma espécie de gelo diferente.
ele vai do gelo para o gasoso direto, sem ficar líquido. É a sublimação, tá? Também alguns objetos ocorre o contrário, do gasoso volta direto para o sólido. Também é sublimação, esse processo direto. Do gasoso para o líquido, liquefação. E do líquido para o sólido, solidificação. Não se prendam a esses nomes, tá? É bom lembrar pelo menos de alguns aqui. Não se prenda a lembrar todos. Com calma, que é bem mais complexo isso aqui. Mas tente lembrar pelo menos fusão, vaporização, que dá até para saber, né? O fusão é o mais incomum, mas se você tentar lembrar, isso é fusão. Vaporização, já está dizendo, né? Vapor, está se tornando vapor. Liquefação, já diz também, liquefação é de líquido. E solidificação já diz também que é de sólido. Então, desses quatro, o mais difícil aqui é só o fusão, que você consegue associar aí. Tenta associar que você consegue, tá? Vamos lá. Nós vimos aqui. A caloria alimentar, porque não está destacado. Deveria. A caloria alimentar, que é o cal, né? A caloria é a unidade de medida utilizada para quantificar a energia recebida ou cedida de um corpo. Mas também está relacionada à quantidade calórica, de calorias, né? Quantidade calórica ou quantidade de calorias de um alimento, isto é, sua equivalência energética. Estamos falando de energia já aí. Tá? A informação de calorias, ou, na maioria das vezes, quilocalorias, que aí a mais famosa é cacau, se pronuncia assim mesmo, tá? Cacau, é um K seguindo cal. Então, são quilocalorias, certo? É encontrada no rótulo de alimentos, como eu já falei para vocês. Perceba que nos rótulos está essas informações aí se baseiam em a medida de necessidade energética diária de uma pessoa. Então, se uma pessoa precisa, depende do corpo, do tamanho do corpo, tá? Da idade também. Se uma pessoa precisa aí consumir 3.000 calorias por dia, aí você vai utilizar essas informações energéticas para basear na sua alimentação. Essa necessidade aí energética, ela varia conforme os hábitos de vida de cada pessoa. Claro, se a pessoa realiza atividades físicas diariamente, ela precisa de mais calorias. Tá? Só informação bem simples aqui. 1 cacau é igual a 1.000 cal. Tá? 1 quilocalorias é igual a 1.000 calorias. Dá para saber que esse K está relacionado a 1.000, né? Por exemplo, os youtubers de plantão aí, se você recebeu 3.000 curtidas, você fala o quê? 3K, né? São 3.000, né? Então, mesma coisa, 1K é 1.000. Licença, professor. Mas, tipo assim, não é só nessas coisas, não. Tipo, vou dar um exemplo. É em tudo, filho. É no Free Fire, por exemplo. Matei 1K. 2K. Mas aí é 2.000, né? Quando você coloca um K, está relacionado a 1.000, tá? Por exemplo bem prático é quilômetros. Quilômetros, estamos falando de comprimentos. 1 quilômetro é 1.000 metros. Ó, ou melhor, 1 quilo, aí no final já tem o nome o quê? Metros. Metros. 1 quilo, metros. Estamos falando de 1.000 metros. Tá? Isso é bem comum, esse caso se relacionar a 1.000. Então, observe aqui o rótulo de alimentos aí disponível em sua casa e identifique seus valores energéticos. Temos um exemplo aqui, uma caixa, talvez seja cereal, não sei exatamente o que é, mas é uma caixa. E veja aqui, informações nutricionais, porções de 200 mililitros, um copo. Deve ser uma caixa de suco, provavelmente. Aí tem aqui quantidade de porções, porcentagem, VD. Vamos lá. Valor energético, é logo a primeira opção aqui. O valor energético, estamos falando de calorias, tá? Tem aqui 102
cacau. Ó, 102 cacau. Se um cal é 1000, então quer dizer que eu tenho 102.000 calorias. Tá? Só aqui em uma dose de 5% do objeto aqui. No caso aqui está relacionado a um copo, né? Aqui a cada 200 ml, seria um copo, você tem 102 cacaus. Que convertendo para joule, aqui kilojoule, tá? Ó, veja, tem um K e um J, quer dizer que é 1000 joules, tá? Que é 428 kilojoules. Aí você tem outras substâncias também, o carboidrato, 28 gramas, isso em 200 ml. E o sódio, 7,3 miligramas. Aí não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. Isso aqui são só outras coisas aqui. Aí veja a informação adicional que tem aqui em porcentagem o valor diário com base em sua dieta de 2.000. Tem 2K aqui, 2.000 que cacau, né? Só tem 2K aqui, eu não estou entendendo muito bem se é um K mesmo. Ou 8.000 kJ, ou 8.400 kJ. Acho que esse K aqui tá de equívoco, tá? 2.000 kg cacau, né? Ou, que é a mesma coisa, 8.400 kJ, certo? Isso aí você encontra em qualquer alimento que você tiver na sua casa, você encontra isso aí. Qualquer alimento industrial, né? Pegue lá a margarina, o óleo, aquele suquinho de pacotezinho. Tem também isso aí. Esses alimentos industriais vêm com isso aqui, tá? É lei, deve vir com isso também. Não dá tempo de começarmos o outro, já que é só uma aula. O próximo, tá vendo mais coisas aqui, mas vamos ver na próxima aula, certo? Forma de propagação de calor. Vamos parar por aqui por hoje. É só.